Dog can't get struck by lightning. You know why? Because he's too close to the ground. Who are you, Luther Haggs, to be a guest speaker at this luncheon? Foi um momento difícil para mim, porque gostei muito da série Griffith. Don Knotts fez Our America rir, mas a sua própria vida foi cheia de lágrimas. Cresceu com um pai alcoólico e violento que lhe segurava facas na garganta. Esse trauma perseguiu-o para sempre. Mesmo depois de ganhar 5 Emmys, sofreu ataques de pânico tão graves que nem sequer conseguia funcionar. Nos seus últimos anos, enfrentou outro desastre cruel e morreu de cancro no sangue. Esta é a história de um homem que trouxe alegria a milhões e raramente se encontrou. Don Knotts nasceu em Morgantown, West Virginia, em 1924, 14 anos depois da sua irmã mais velha. Os seus pais não planeavam ter outro filho. A sua mãe tinha 40 anos. O seu pai estava a lutar para sustentar a família e tinham perdido a sua fábrica. Não havia dinheiro, conforto ou espaço para um novo bebê. Don dormia numa caixa na cozinha, enquanto os seus irmãos mais velhos partilhavam um espaço com estrangeiros que pagavam renda para manter a família aberta. Não havia privacidade, nem espaço próprio, apenas barulho, estresse e a fria memória de que tinham acabado de chegar. Era pequeno e doente. Usava roupas em segunda mão que nunca se desgastavam bem. As crianças entretinham-no na escola. Em casa, as coisas eram piores. O seu pai, William, era quase cego. Alcoólico e doente mental. Na maioria dos dias, dormia no sofá. Imprevisível e violento. Don teve de passar por ele só para chegar à porta. Por vezes, o pai ameaçava-o com uma faca. O Don estava assustado. Todos os dias, a todo momento. Certa vez disse, senti-me um perdedor. Sentia-me muito triste a maior parte do tempo. Quando tinha 13 anos, o seu pai morreu de pneumonia. Foi trágico, mas para Don foi como se lhe tivessem tirado um peso do peito. Mas o medo não acabou. Os seus 3 irmãos mais velhos, que alcançaram melhores tempos, acabaram por se tornar maus. Bebiam muito, lutavam com frequência e, por vezes, transformavam essa angústia em Don. Viam-nos como fracos e inúteis. Um dos seus irmãos, Shadow, era diferente. Ele estava a brincar, estava assustado. Trouxe um pouco de luz ao mundo sombrio de Don. Quando Shadow morreu devido a um ataque de asma, Don perdeu o único membro da família que o fazia rir. Sem ninguém para o apoiar, Don virou-se para dentro. Criou amigos imaginários. Inventava histórias na cabeça. Foi assim que o curou. Então, descobriu o ventriloquismo. Construiu um boneco chamado Danny e começou a dançar em igrejas, escolas e eventos comunitários. Tinha apenas 15 anos. Não foi só por diversão. Foi uma saída. Foi a primeira vez que as pessoas o aplaudiram. Não para os seus irmãos. Não por causa do boneco. Para ele. Tentou a sorte em Nova York, mas falhou. Depois voltou para casa e ingressou na Universidade da Virgínia Ocidental. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, quando tinha 19 anos, foi eleito. As pessoas pensavam que ele era um mestre em exercícios marítimos. Isso era mentira. O Don não foi feito para o combate. Era muito peludo e muito irrequieto. O exército colocou-o no batalhão especial 6.817, onde a sua função era entreter os soldados, enquanto estava no mar. Don dançou num espetáculo de variedades militar chamado Stars and Gripes. Viajou de ilha em ilha, ajudando a manter a moral. No início, usou o seu boneco, Danny Hooch Matador. Don praticava ventriloquia desde criança. Mas, ao fim de 2 anos, algo mudou. Começou a ficar com raiva. As pessoas riam-se mais do boneco do que dele. Era para ser uma encenação dele. Mas Danny continuou a roubar a cena. O seu parceiro, Al Checker, também podia ver isso. Don estava cansado de ser o segundo violino de um pedaço de madeira. Tudo mudou em 1945. No regresso aos Estados Unidos, Don estava num navio a atravessar o Pacífico Sul. Uma noite, o boneco levantou-se e deitou o objeto fora. Don disse mais tarde que imaginou o boneco a gritar quando caiu, como se estivesse vivo. Mas não se arrependeu. Aquele momento foi como cortar uma corrente. Ele já não se iria esconder atrás de uma marioneta. Ele faria as pessoas rir como ele. Regressou a casa em janeiro de 1946. Don regressou à Universidade da Virgínia Ocidental. O GI Bill pagou a sua educação. Estudou teatro, atuou em teatros universitários e começou a acelerar o caráter nervoso e agitado de cada papel que se tornaria a sua imagem de marca. Desta vez foi tudo ele. Não é um boneco.
é apenas Don Knotts. As pessoas começaram a reparar. Enquanto estudava, conheceu uma mulher chamada Catherine Metz. Era calma e pensativa, muito diferente dele. Também estava envolvida com outra pessoa. Mas Don não parou. Ele estava a persegui-lo. E de alguma forma, resultou. Em 1948, casaram. No mesmo ano, Don concluiu o doutoramento em teatro. Don Knotts partiu para a Virgínia Ocidental em 1940. E 8 com um doutoramento em teatro e uma conta de impostos de $100. Tinha apenas 24 anos. O seu sonho era simples, tornar-se ator. Assim, apanhou um autocarro para Nova York, esperando que a sua experiência entretendo tropas durante a guerra lhe abrisse algumas portas. Mas Nova York não lhe importava. A cidade era tentadora. Foi a audições de rádio uma após a outra. Não só rejeitaram, como ignoraram. Os realizadores não sabiam o que fazer com um miúdo de Nova York. Entretanto, tinha acabado de se casar com Kay Metz. Os impostos estavam a chegar. A confiança estava a cair. Ele quase perdeu, mas as mesmas ligações militares que lhe deram uma oportunidade na guerra acabaram por lhe dar uma tábua de salvação. Lentamente, encontrou trabalho. Não era glamouroso, mas já era alguma coisa. Em 1953, conseguiu um papel num programa nacional chamado Search for Tomorrow. Isso mudou tudo, interpretou Wilbur Peterson. Um tipo nada engraçado, uma personagem neurótica e traumática que não conseguia sequer falar com ninguém, exceto com a irmã. Don teve de mergulhar a fundo no seu próprio passado, crescendo pobre e com um pai doente mental. Para dar vida a Wilbur, era pesado, mas ele não saiu. Apareceu em cerca de 500 episódios em 2 anos. Não importava o quão cansado ou ansioso estivesse, ele continuou. Este papel fez com que os realizadores o levassem a sério. Também levou a peça para Broadway rapidamente para os sargentos. E foi aí que conheceu Andy Griffith. Na mesma altura, em 1954, conseguiu também um pequeno papel em Howdy Doody, um programa infantil visto por milhões. Foi aí que algo mudou. Interpretou um personagem do Twitch chamado Tim Tremble. Esta ansiedade, esta energia maior, fazia com que as crianças se divertissem e os adultos reparassem. O que começou como um papel para crianças tímidas tornou-se um teste para o que mais tarde se tornaria o seu nome conhecido. Ele não só tocou nervoso, como viveu isso, mas tornou-o divertido. Atrás das câmeras, as coisas não eram fáceis. Don tinha uma séria ansiedade em relação à saúde. Achava que estava doente o tempo todo, mesmo quando os médicos diziam que não. Acordou convencido de que tinha algo terminal. O seu corpo reagiu à sua mente. Ataques de pânico, tremors, problemas de estômago. Tudo isto surgiu de uma profunda ansiedade na infância. E agora essa ansiedade estava de volta, misturada com o estresse do showbiz. Comeu. Os médicos deram-lhe medicamentos, principalmente barbitúricos e antepassados. Estávamos na década de 1950. Essa era a norma. Mas depressa precisou deles só para passar por uma cena. Eu estava à espera do amanhã e depois de amanhã ao mesmo tempo. Os espectadores riram-se, mas nós estávamos a chorar por dentro. Alguns dias esquecia-me das falas. Alguns dias não parecia ele próprio. Os diretores aperceberam-se, mas contornaram a situação. Ele arrasava sempre quando as câmeras estavam a gravar. Mas, no ecrã, as drogas diminuíram a sua precisão e tornaram-no mais difícil de lidar. Don Knotts foi apenas mais um ator em dificuldades até 1956, quando tudo mudou. Juntou-se ao Steve Allen Show, e foi aí que a sua estranha personagem, o homem nervoso e em pânico, ganhou vida. Mas isto não foi apenas uma invenção. Certa vez, Don viu um homem num pequeno almoço na Virgínia Ocidental que se estava a mexer tão mal que estava todo molhado. Essa imagem ficou-lhe na mente. Anos depois, ela regressou a ele em sonho. Acordou, escreveu a rotina e transformou-a em ouro da comédia. Logo, a América reconheceu o seu rosto. De 1956 a 1959, Don continuou a aparecer no programa. Depois, em 1959, quando o programa de hoje se mudou para Hollywood, Don também se mudou. O personagem seguiu-a. Mas este não foi o seu primeiro grande momento com uma futura lenda. Em 1955, Don foi escolhido para um espetáculo da Broadway chamado No Time for Sergeants. Foi aí que conheceu Andy Griffith. Don teve um pequeno papel. Apenas uma personagem secundária. Mas conectaram-se. A quimioterapia dela era real, mesmo que não passassem muito tempo juntos em palco. Nessa altura,
Don havia completado o seu serviço militar. Durante a guerra, atuou como ventríloco e comediante num espetáculo chamado Stars and Gripes. Depois da guerra, obteve o doutoramento e começou a tentar entrar no mundo do espetáculo. Em 1958, Don teve de participar na versão cinematográfica de No Time for Sergeants. Revisitou o seu papel no palco com Andy Griffith novamente. Esta foi a sua estreia no cinema e fez a diferença. O filme arrecadou mais de 7,6 milhões de dólares nas bilheteiras. Muito dinheiro para a época. Em palco, ele e Andy conversaram muito. Não apenas agiram, mas partilharam ideias. Don estava a aprender a ser mais engraçado sem ser óbvio. Essa ideia, de ser o tipo nervoso que pensa que está no controle, ficou com ele. Tornaria-se a sua marca registrada. Depois, do nada, surgiu o telefone que mudou tudo. Estávamos a 15 de fevereiro de 1960. Don estava em casa a ver televisão quando viu Andy Griffith no Danny Thomas Show a interpretar um xerife de uma pequena cidade. Esse foi o piloto do que viria a ser o The Andy Griffith Show. Don ligou a Andy imediatamente. Não se falavam há quase 3 anos. Ainda assim, disse Don, não acha que o xerife Andy Taylor deveria ter um substituto? Não é um agente. Não é uma audição. Apenas uma chamada fria e uma ideia louca. Mas o Andy gostou. Foi marcada uma reunião com o produtor Sheldon Leonard. Ao mesmo tempo, o programa de Don com Steve Allen estava a terminar. O momento perfeito. Em poucas semanas, Don conseguiu o emprego. Depois veio Barney Fife. As pessoas pensam que Barney é apenas Don a repetir o seu ato nervoso. Mas não é assim tão simples. Don fez dele uma nova pessoa. Claro que Barney estava agitado, mas não estava apenas assustado. Era também arrogante, forte e demasiado confiante. Agiu como se soubesse de tudo. Na verdade, sabia muito pouco. Esse contraste foi o que fez Barney funcionar. No início, os argumentistas pensaram que Andy seria o tipo engraçado e Don seria o tipo heterossexual. Mas durante o segundo episódio, Andy viu algo. Ele disse à equipa que o Don deveria ser o comediante e eu interpretaria o homem sério. Aquele momento mudou todo o espetáculo. Não coloque tudo em Barney. A forma como eu falava, a forma como andava, aquela única bala que guardava no seu poço. Até a forma como discutiu com Thelma Liu e assustou Andy. Tudo foi feito com cuidado. Don transformou o que poderia ter sido uma personagem secundária típica numa das personagens mais memoráveis da história da TV. O público não se cansava dele, e os críticos também não. De 1961 a 1963, Don Knotts ganhou 3 prêmios Emmy, não como ator principal, mas como ator secundário. Mas, honestamente, ele tornou-se o coração do programa. Os seus olhos grandes, a sua voz violenta, as suas mãos partidas de cada vez que algo corria mal. Cada pedacinho disto foi inesquecível. Ele transformou alguém que poderia ser um personagem secundário típico num dos personagens mais memoráveis da história da TV. As pessoas ainda se lembram da regra da bala única. Barney não estava confiante em transportar a sua própria arma. Andy fê-lo guardar aquela única bala no seu poço. E mesmo assim, Barney, de alguma forma, ainda conseguiu acionar acidentalmente a Cave. Cada vez que isso acontecia, ele parecia desesperado, entregava-lhe a arma e fugia como um menino desesperado. Este tipo de comédia não precisa de palavras. Foi físico, puro, inesperado. E o Don consertava-o todas as vezes. Mas Barney não era apenas um tolo. Achava que era especialista em tudo, desde o judaísmo à música e à história americana. Levantava-se, agia como um sucesso e depois desabava completamente quando as coisas não saíam do seu jeito. A sua música era um desastre quando se esforçava demasiado. Mas quando cantava suavemente com Andy, só os dois, era muito doce. Don tocou todos aqueles altos e baixos como um especialista. Depois veio o desastre. Em 1965, Don saiu, mesmo no final. Pensou que a música terminaria ao fim de 5 anos. Porque foi isso que disse a Andy. Assim, Don fechou um contrato de filmagem com a Universal. Assinou o contrato para 5 filmes. Mas depois, de repente, Andy mudou de ideias. A música estava prestes a continuar. Don não pôde voltar. Ele já estava fechado. E isso partiu-lhe o coração. Não queria sair, mas não tinha escolha. Barney apareceu no programa. Ele mudou-se para Raleigh, uma promoção, um emprego na grande cidade. Mas os adeptos sentiam-se à distância. Embora a série tenha continuado até 1968, muitos acreditavam que nunca seria a mesma sem ele. Depois,
em 1966 e novamente em 1967. Don regressou para alguns episódios, apenas como presente, mas a sua presença regressou à tela. Regressou a Mayberry como se nunca lá tivesse estado. E adivinha? Ganhou mais 2 Emmys por essas aparições rápidas. Isso elevou o seu total para 5. 5 Emmys por um único papel. Nenhum outro ator secundário numa comédia fez isso. Anos mais tarde, em 1986, Don carregou a bandeira uma última vez. Regressou a Mayberry e regressou à série. Mais velho, mais lento, mas ainda assim cheio da mesma magia. Quando Barney Fife regressou ao ecrã, foi como se nada tivesse acontecido. Em 1964, Don Knotts deixou de ser um assassino da TV e tornou-se a estrela de um pequeno filme estranho chamado O Incrível Senhor, Limpid. Era metade cartão, metade live action. Interpretou um homem obcecado por peixes que se transformou num peixe falante e acabou por ajudar o navio a caçar submarinos nazis. Parece ridículo, mas resultou mais ou menos. O filme não foi um estouro de bilheteira, arrecadando o que hoje seria cerca de 35,7 milhões de dólares. Mas isso desencadeou algo importante. Don Knotts conseguia carregar um filme sozinho. Nesse mesmo ano, Don fez uma grande mudança. Achou que The Andy Griffith Show estava aqui a terminar. Por isso assinou um contrato de 5 filmes com a Universal Studios. Mas o programa não terminou e Andy Griffith ficou sem ele. Don não pôde voltar. Foi fechado o acordo para o filme. Esta decisão foi o início de algo grande. O seu primeiro filme pela Universal, The Ghost and Mr. Chicken, foi lançado em 1966 e arrecadou muito dinheiro. Custou cerca de 670 mil dólares a ser feito e rendeu pelo menos 5 vezes esse valor. Era o número 34 no escritório e acabou por ganhar cerca de 100,1 milhões de dólares ajustados. Este sucesso levou a Universal a fechá-lo durante 5 anos. A partir daí, Don saiu em 1967 e interpretou um homem com medo de alturas que, de alguma forma, foi apanhado no programa espacial em The Reluctant Astronaut. O filme incluía imagens reais da NASA e foi lançado apenas 2 dias antes do trágico lançamento da Apollo 1, que atrasou o lançamento. Depois veio The Shakiest Gun in the West em 1968, um remake de uma antiga comédia de Bob Hope. Mais uma vez, correu bem. Não ganhou muitos, mas ganhou muitos. Era especialmente popular no Centro-Oeste e no Sul. Os críticos em Nova York mal repararam, mas o público sempre compareceu. Depois, em 1969, Don tentou algo diferente. O Deus do Amor castrou Don como uma figura do tipo Hugh Hefner, que comanda uma revista picante. Foi uma escolha estranha. O público não acreditou. O filme foi um fracasso, arrecadando apenas 15,4 milhões de dólares ajustados. Don tentou mudar a sua imagem, mas ela explodiu. Em 1970, admitiu ao Chicago Tribune que estava confuso sobre o que as pessoas queriam. Tinha medo que os espectadores ficassem zangados com ele por interpretar o mesmo personagem nervoso vezes sem conta. O seu último filme ao abrigo do contrato Universal foi How to Shape a Figure, em 1971. Também não se deu bem, arrecadando apenas 21,6 milhões de dólares ajustados e rendendo 86 milhões de dólares no ano. Passados 5 anos, o estúdio decidiu não renunciar ao acordo. Hollywood estava a mudar rápido. Filmes como A Primeira Noite de um Homem, Sem Destino e Perdidos na Noite estavam a reescrever as regras, e o estilo de Don já não se adequava. Tinha 47 anos. A sua carreira estava a desmoronar-se e não sabia o que viria a seguir, mas aquele não era o fim. Em 1979, a produtora de comédia de sucesso, 3 precisava de um novo presidente da Câmara. Os veteranos estavam a sair para um spin-off e os produtores ligaram ao Don. No início, a equipe estava nervosa. John Ritter chegou a dizer que tinham medo de Knotts por este já ser famoso. Mas quando as câmeras começaram a gravar, todos viram que Don trouxe algo especial. A sua nova personagem, Ralph Burley, era forte, brilhante e sempre cheio de si, especialmente com as mulheres. Mas foi isso que tornou tudo divertido. Achava que era bieblador, cabibilidoso, mas nunca a acertava. E não foi só brincadeira. As pessoas adoraram o aspecto. As roupas de Don Burley eram violentas. Vestidos brilhantes, cores enormes, decotes brilhantes. Foi a maturidade dos anos 70. Mas aqueles vestidos combinavam com a energia que Don trouxe para o papel. Fazia caretas engraçadas,
Usava o seu corpo como cartão e fazia as pessoas rir só de entrar numa sala. Quando Suzanne Somers deixou o programa em 1981, os argumentistas começaram a fazer mais piadas com Dawn. A sua personagem tornou-se ainda mais importante e permaneceu na série até o seu fim em 1984. Depois disso, Dawn não desapareceu. Em 1987, apareceu noutra sitcom a interpretar um professor durante o resto da temporada. Um ano depois, juntou-se a Matlock, trabalhando novamente com Andy Griffith, como nos velhos tempos. Também fez alguns trabalhos de voz, incluindo uma versão animada de si próprio nos novos filmes do Scooby-Doo. Chegou mesmo a ter o seu próprio programa de variedades em 1970. E se visse televisão naquela época, poderia tê-lo visto como argumentista noutros programas populares, como Here's Lucy ou The Bill Cosby Show. Mas por detrás da comédia havia uma história muito diferente. A infância de Dawn foi sombria. O seu pai, Jesse, tinha problemas de saúde mental e era conhecido por beber muito. Houve momentos em que pegava numa faca e a pressionava contra o pescoço do jovem Dawn, gritando que o matava. Não foi só uma vez. A sua mãe fez Dawn lembrar-se dele quando adulto, perguntando: "Lembras-te quando estavas naqueles sapatos e o teu pai te colocou uma faca na garganta?" E Jesse foi enviado para um hospital psiquiátrico 2 vezes. Ela morreu quando Dawn tinha 13 anos e só nessa altura é que Dawn começou a sentir-se livre. Foi aí que começou a abrir-se, a tentar ser engraçado e a construir a personalidade que um dia o tornaria famoso. Mesmo assim, as feridas mantiveram-se. A filha de Dawn, Karen, disse que tinha muitos sentimentos. Lutou contra a depressão durante anos. Pode estar preso nos seus próprios pensamentos e incapaz de se levantar, mesmo quando era um sucesso. Muitas vezes não parecia suficientemente bom. Certa vez, disse a um repórter que se sentia um falhado. Sentia-me muito triste a maior parte do tempo. Éramos pobres e eu detestava o meu tamanho. Mesmo quando consegui, esses sentimentos nunca desapareceram. O seu irmão disse que Dawn sempre sentiu que não estava bem o suficiente, mesmo quando os fãs o adoravam. A fama, os prêmios, as gargalhadas. Nada disso conseguia aliviar a dor que carregava desde a infância. O medo, a tristeza e a dúvida sempre estiveram lá, escondidos atrás do sorriso. Dawn Knotts estava a voar alto em 1979. Tinha acabado de se juntar à trupe da série de sucesso 3, levando milhões de pessoas ao papel do advogado Ralph Furley. Mas, nos bastidores, tudo mudou quando recebeu uma notícia terrível. Ele entrou na escuridão. Com apenas 57 anos, Dawn foi diagnosticado com degeneração macular. Não consegui ler o que estava escrito corretamente. Sinto muito por reconhecer os rostos. Até conduzir se tornou perigoso, para um homem cujas expressões o tornaram famoso. Não era apenas uma questão de saúde, foi um sonho. No início ficou parado, mas por dentro estava a cair. Tornou-se retraído, deprimido e emotivo. A sua mulher, Laura Leigh, disse que ele ficou obcecado em fazer o máximo que podia antes de perder a visão para sempre. Já não era o mesmo homem. Até a sua filha, Karen, percebeu o quão frágil se tinha tornado. Disse que as suas emoções eram tão rápidas que as pessoas à sua volta não sabiam o que esperar. Ficou de cama durante dias, perturbado pelo medo e por pensamentos sombrios. Empalka entrava em pânico antes das cenas e, por vezes, fechava-se no quarto. Os seus problemas pioraram ainda mais a sua ansiedade. E sempre lutei por isso desde criança. Então, do nada, surgiu um som de esperança. Por volta de 1982, os médicos ofereceram-lhe um novo tipo de cirurgia. Algo experimental e arriscado. Dawn aproveitou a oportunidade e resultou. A sua visão não retornou completamente, mas melhorou o suficiente para que pudesse voltar a trabalhar. Fiquei aliviado. Ele sentia-se vivo. Durante algum tempo, isso voltou a ser motivo de piada. Houve mais sonhos. Chegou mesmo a dizer ao New York Times que um homem cego traria tudo para ver como ainda conseguia. Mas o mal já estava feito. O seu casamento não conseguiu sobreviver ao caos daqueles anos. Laura Leigh, a sua segunda mulher, foi paciente. Mas entre 1979 e 1983, viu o marido transformar-se em alguém irreconhecível. Eu estava ansioso o tempo todo. Falava constantemente sobre a sua saúde. Pedi um terapeuta, mas não quis. A tensão continuou a crescer. Os amigos disseram que a esposa discutia cada vez mais. E, finalmente, Laura Leigh foi-se embora. O divórcio foi finalizado e o capítulo da vida de Dawn foi discretamente encerrado. Após a partida, desapareceu de vista e nunca mais falou publicamente sobre as dores que sofreu.
Quando as coisas acalmaram, Don voltou a jogar. Desta vez, no início dos anos 2000, tinha cancro no sangue. A ironia era brutal. Tinha deixado de fumar há anos, mas o estrago já estava feito. No início não contou a ninguém, nem mesmo aos filhos. Estava com medo que se a notícia vazasse, eu estaria preocupado. Mas o cancro já estava em ambas as almas. Mesmo assim, sendo Don, encontrou uma forma de se rir disso. Quando o médico confirmou o diagnóstico, Don fez uma piada. Era ele. Mesmo quando estava a morrer, queria fazer os outros sorrir. Aos 81 anos, quando a maioria dos atores já tinha falecido, Don Knotts ainda estava a trabalhar. Deu voz ao maior Turkey Lurkey em Chicken Little, da Disney. Em 2005, o seu primeiro projeto da Disney em décadas. O que tornou isto ainda mais impressionante foi o facto de ele estar quase blindado até então. Eu tinha degeneração macular nos 2 olhos. Mas continuou e não se ficou por aqui. Fez uma última aparição ao vivo nesse programa, interpretando uma versão da personagem Pateta que o tornou famoso em Three's Company. Ao mesmo tempo, também interpretou Wormy na série Hermie and Friends e gravou um último papel como cão chamado Sniffer em Air Buddies, que saiu após a sua morte. Mesmo quando a sua saúde se deteriorou, Don Knotts nunca parou de dançar. A sua carreira começou em 1941 e Tissy, de alguma forma, mesmo passados 65 anos, ainda fazia as pessoas sorrir. O que tornou os últimos anos de Don ainda mais impressionantes foi a presença do seu amigo mais antigo, Andy Griffith. Os dois conheceram-se em 1955, enquanto trabalhavam num espetáculo da Broadway chamado No Time for Sergeants. Eram apenas 2 miúdos a tentar entrar no show business. Esse mesmo trabalho tornou-se uma bondade da vida. Anos mais tarde, quando fizeram o Andy Griffith Show, Andy mudou todo o cenário só para deixar Don ser o tipo engraçado. Era assim que eram próximos. E quando Don ficou doente, Andy foi-se embora. Ela foi vê-lo uma última vez ao hospital. Não era apenas um colega de elenco, mas sim da família. De acordo com o velho avô de Don, Andy foi a última pessoa a visitá-lo antes de morrer. Além de serem parentes próximos, Ron Howard, que cresceu a vê-los no set, tinha coisas fantásticas para dizer. Tinham um profundo e aberto respeito um pelo outro e permaneceram amigos até o fim. Mesmo quando Don deixou a série em 1965 para fazer filmes, uma decisão que poderia ter arruinado qualquer amizade. Não o fez. Essa é a força da ligação deles. Don Knotts morreu na noite de 24 de fevereiro de 2006. Tinha 81 anos. O cancro do pulmão assustou-o, e um caso grave de pneumonia piorou as coisas. Estava a ser tratado no Cedars-Sinai, em Los Angeles, onde os médicos fizeram tudo o que podiam. Mas o seu corpo já não conseguiu lutar. Andy Griffith apenas o visitou. Foi assim com a sua família. Foi assim que se foi um dos comediantes mais acarinhados dos Estados Unidos. O Don passou por muito na vida. Nascido na Virgínia Ocidental. Nasceu durante a Grande Depressão. Serviu na Segunda Guerra Mundial, mas ainda assim encontrou uma forma de fazer o mundo rir. Quando a notícia da sua morte foi divulgada, muitas foram as homenagens prestadas. Os jornalistas escreveram histórias sobre a sua carreira. Estrelas de Hollywood partilharam memórias. Os fãs recordaram os seus palcos favoritos. O seu funeral foi privado, mas a emoção foi profunda. Andy Griffith fez um elogio que deixou todos em lágrimas. Don foi procurado no Westwood Village Park, em Los Angeles, juntamente com outras lendas de Hollywood. Mas para todos os que o admiraram ao longo dos anos, ele não era apenas uma estrela, era família. E mesmo na morte, Don Knotts nunca deixou de fazer sorrir.